Cheguei! Bom dia, governador Valadares, bairro e distrito, por onde a TV Rio Doce tem alcançado. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Hoje está conosco o pastor Charles, a qual você já conhece, um grande homem de Deus, que se dispôs a estar aqui conosco nesse podcast de perguntas e respostas. Quero agradecer a todos os parceiros desse programa, passando aí um após o outro, e todos os pastores que já estiveram aqui. Deus abençoe você, a sua família, o seu lar, no nome de Jesus. Deus abençoe também a doutora que esteve aqui ontem, abençoando aqui esse programa no nome de Jesus. Pastor Charles, pode abençoar esse povo aí, homem de Deus, fique à vontade. Um bom dia, a todos os nossos telespectadores e agradecer, pelo convite mais uma vez e pela grande oportunidade da gente compartilhar um pouco, da palavra de Deus. Essa palavra que é vida para todos aqueles que creem no nome do Senhor. Então, um dia abençoado, um final de semana abençoado, e se Deus é por nós, quem será contra nós? Vindo o pastor Charles aqui, eu já tenho um propósito, ele tem uma estrutura numa pergunta que foi feita, nós vamos trazer ela para você, assim como todos os pastores. Esse programa tem uma responsabilidade de perguntas e respostas, e o pastor Wando, ele tem um zelo sempre de buscar os pastores que viveu essa área de algumas perguntas, ou seja, para ter uma pergunta dentro da palavra e também com um conhecimento que viveu. Eu quero agradecer a todos os pastores que têm passado aqui, o pastor Manel Correia, o pastor Marcos, enfim, todos que passou e que ainda irão passar. Pastor Mário também, Deus abençoe, da Batista Calvário e toda a sua família, em nome de Jesus. Pastor Charles, uma pergunta interessante, homem de Deus, que foi feita para mim. Pastor, dizem que santa não fala e não ouve. É bem verdade. Mas toda vez que eu me ajoelho diante de uma santa, tudo que eu peço, eu recebo. Quem é que me dá? Olha, a Bíblia deixa claro que nós só alcançamos um milagre por meio da fé em Cristo Jesus, Então, eu não vejo outro caminho para a gente poder receber algo da parte de Deus se não for através de Cristo. A Bíblia ela é muito enfática sobre isso, Aliás, isso é um costume dos povos antigos. Mesmo antes de Deus escolher Israel, as nações vizinhas, que eram nações pagãs, elas tinham seus ídolos, A Bíblia diz que um ídolo, na verdade, é um pedaço de barro, é um pedaço de pau, de madeira, de pedra, mas a fé. A gente só pode alcançar um milagre extraordinário através da fé. E a fé em quem? Aí, a fé em Cristo Jesus. Nós vivemos num mundo que tem muitas crenças, tem muitas religiões, mas a Bíblia diz que é um mundo caído, que é um mundo que é dominado pelo pecado. Mas em Cristo, todas as coisas são possíveis. Então, existe um capítulo que eu gosto muito na Bíblia, acredito que nós vamos falar um pouquinho mais sobre ele, que é o capítulo 11 de Hebreus, Onde diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E todo aquele que se aproxima de Deus, primeiro, ele precisa crer que ele existe, então está falando de fé, e que ele é galardoador, daqueles que o buscam. Então, eu acho que o apóstolo Paulo falou uma coisa quando ele esteve em Atenas, que Deus está muito mais perto da gente do que a gente imagina. Mas muitas pessoas vão tateando até encontrá-lo. Então eu acredito que muitas vezes, nós temos aquela fé em Cristo, aquela fé em Deus, mas por uma questão cultural, uma questão de tradição, a gente ainda não tem esse discernimento, porque quem abre os nossos olhos é o Espírito Santo de Deus. Então eu conheço pessoas que não são da igreja, que não são pessoas que congregam, mas que têm fé, e que tem aquilo que pedem sendo realizado da parte de Deus. Vamos pegar um exemplo bíblico? Aquela mulher cananeia, quando ela vai atrás de Jesus, porque ela tem uma filha endemoniada, e ela pede desesperadamente para o Senhor que o Senhor libertasse a sua filha. Os discípulos, que deveriam naquele momento ficar calados, foram os primeiros a mandar Jesus, pedir a Jesus que despachassem ela, porque ela estava vindo atrás gritando, E Jesus ficou calado, deixando ela falar, E aí o Senhor fala assim, olha, mas eu vim para matar a fome do meu povo, E aí ela fala assim, olha, mas os cachorrinhos também comem das migalhas que caem da mesa do seu Senhor.
E a Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que não eram de Israel e que tinham muito mais fé do que aqueles que eram israelitas. Então eu acredito o seguinte, o coração do homem é algo que só Deus conhece. Às vezes eu vou estar pedindo, fazendo o pedido certo para a pessoa errada, mas Deus na sua onisciência, Ele nos conhece. Nós somos um exemplo disso. Quantos de nós, quem está aí do outro lado, né, que hoje conhece ao Senhor, mas que lá atrás clamou, pediu, não tinha intimidade com Deus e teve, né, aquilo que tanto desejou, ele alcançou da parte de Deus. Porque a Bíblia também fala que Deus, ele é abençoador, é da natureza de Deus, né? Deus não abençoa só aquele que é bom, né? Deus abençoa a todos. O sol que nasce para o justo é o mesmo sol que nasce para o ímpio. A gente tem que fugir um pouquinho daquele conceito da meritocracia, que fulano merece receber porque fulano faz muito para Deus. Se eu faço muito, eu ganho muito. Se eu faço pouco, eu recebo pouco. Se eu não faço nada, eu não sou digno de nada. A Bíblia diz que é a bondade e a misericórdia de Deus que estão sobre nós. Ninguém recebe nada porque é bom, porque merece, né? Porque a Bíblia diz que nós nascemos inimigos de Deus. Então, para nós, a sentença era de morte, até que Cristo veio e anulou essa sentença para aqueles que creem nele e o recebem como Senhor e Salvador. Pastor Charles, interessante essa pergunta. Então, essa pessoa que fez essa pergunta, ela tem uma fé que nem ela mesma tem consciência da tamanha fé que ela tem. Eu acho que, na verdade, é aquilo que Paulo falou, a gente vai tateando até ter um encontro real com Deus. A palavra deixa claro que Deus quer que a gente se relacione com Ele. Existem meios para eu me relacionar com Deus. Um meio que é importantíssimo, né? A fé. A fé me permite, por exemplo, crer nas promessas de Deus, que as promessas de Deus vão se tornar realidade na minha vida, independente das coisas estarem do jeito que eu gostaria que elas estivessem, né? A fé, por exemplo, coloca Cristo acima de todas as coisas. Isso é um aprendizado, a gente vai aprendendo ao longo da vida a colocar Cristo acima de todas as coisas. A fé me permite vencer grandes batalhas e experimentar milagres extraordinários. Eu acho interessante, eu vou pegar um exemplo bíblico, quando a gente fala da prostituta Raabe. Raabe, ela ouviu falar sobre o que Deus havia feito no meio do povo ao tirá-lo da terra do Egito. Então, Raabe não era uma pessoa que conheceu a lei de Moisés, que entrou no tabernáculo, que testemunhou no meio do povo as coisas extraordinárias que Deus havia feito, mas Josué, no livro de Josué está relatado que aquilo que ela ouviu gerou no coração dela uma fé extraordinária. Então, de prostituta, ela foi transformada numa missionária. Ela entra na genealogia de Jesus. Mateus capítulo 1, verso 5 fala isso. E eu acho interessante que a família dela não deveria frequentar a casa dela, porque normalmente não é comum uma família, né, ficar feliz de ter um dos seus filhos envolvidos em prostituição. Mas é interessante que antes de Jericó ser destruída, eles tiveram que ficar escondidos na casa dela. E eu costumo dizer o seguinte, qual era o sinal de que aquele lugar, que era um lugar de perdição, se transformou num lugar de salvação? Um cordão de linhas vermelhas, né? Se um cordão de linhas vermelhas estava ali como um símbolo para transformar um lugar de perdição num lugar de salvação, o que o sangue de Jesus Cristo não pode fazer na nossa casa? Né? O que o sangue de Jesus Cristo não pode fazer no meu coração, no seu coração, no coração daqueles que estão nos vendo e ouvindo, né? E o escritor aos Hebreus diz o seguinte, que para o Senhor nosso Deus, nada é impossível. Foi a mesma coisa que o anjo Gabriel disse para Maria quando apareceu para ela, né? Era realmente contraditório. Como é que uma virgem, né, que nunca teve uma relação sexual com o homem, poderia ficar grávida? É o poder de Deus. Então a fé é que me faz confiar no poder de Deus. Então eu acredito que muitas pessoas, às vezes, elas estão tateando, procurando o caminho, a verdade e a vida que é Cristo Jesus, né? Mas quando a gente tem sede de encontrar a Cristo, Cristo sempre providencia um meio da gente se encontrar com Ele. Muito forte. Interessante. Então o pastor Wander quer lançar um desafio para você. Observa que você tem uma fé que você talvez nem conhecia o tamanho dela. Não coloca nada para você adorar.
A fé tem que ser invisível. Faça isso. Você vai conhecer realmente o tamanho da fé. Porque dá a entender que ela é uma católica. Então, ou seja, ela está sempre se colocando diante de alguma coisa. Então, nós vamos lançar um desafio para essas pessoas. Não põe e usa a fé. Vai receber do mesmo jeito. Ela vai entender que quem faz é Jesus. Não é verdade, pastor Charles? Eu acho que, na verdade, a fé, ela vai gerar em nós uma esperança, né? O papel da fé é isso aí. E quando a fé gera uma esperança dentro de nós, isso é mais importante que qualquer outra coisa. Jesus sempre perguntava para as pessoas que chegavam perto dele, né? É contraditório. Por exemplo, Jesus ia curar um cego e perguntava para o cego: o que queres que eu te faça? O que um cego vai querer da parte de Jesus? Naturalmente, na visão humana, enxergar, né? Quando ele encontra aquele homem que há 38 anos ficava de frente para o tanque de Betesda, outra coisa, eu fico imaginando aquele ambiente da casa da misericórdia, né? Que Betesda significa isso, aquela multidão que ficava esperando o anjo descer para agitar as águas. Eu fico imaginando quantos fura-olho não tinha naquele lugar, né? Um vigiando para ver a hora em que o anjo ia descer, movimentar as águas do tanque para entrar e sair dali curado. Houve um dia determinado onde Jesus entra naquele lugar especificamente para levantar um homem que há 38 anos era paralítico. Enquanto os outros foram curados pelo anjo que movimentava as águas, aquele homem teve o privilégio de ser curado por aquele que envia anjos para cumprir o seu propósito. Então a Bíblia diz que toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade pertencem a Deus. Nada pode tomar o lugar de Deus no meu coração, na nossa vida. Tanto que o primeiro mandamento é amar a Deus sobre todas as coisas. Fé. Deus abençoe a sua vida. Enquanto o pastor já tomou água, eu quero falar dos meus parceiros desse programa. São parceiros abençoados. Observe, está passando um após o outro aí. Dê preferência, visite essas lojas. Observe, tem gás, tem de festa, tem picolé, tem sorveteria. Você pode escolher a loja que você quer dar preferência. Cristal, vidros e temperado. São pessoas que estão abençoando esse programa. Abençoa, dê preferência para eles, no nome de Jesus. Pastor Charles, chegou uma outra pergunta também muito interessante aqui. E essa pergunta: pastor, eu mudei de sexo, fiz cirurgia e tirei os 2 órgãos, mas eu não conhecia Cristo. Agora eu conheço. Qual será o meu julgamento, pastor? Sem esses 2 órgãos do meu corpo, eu era uma mulher, tirei os 2 órgãos, fiz a cirurgia. Primeiro, o pecado que não tem perdão é o pecado da blasfêmia contra o Espírito Santo. Isso foi dito para os fariseus, que eram estudiosos do Antigo Testamento daquela época. Então, uma pessoa que faz uma cirurgia de mudança de sexo e ela se arrepende e se converte, ela tem salvação? Biblicamente tem. Porque, na verdade, a blasfêmia contra o Espírito Santo é a pessoa que morre negando o senhorio de Cristo. Se você nega que Jesus é Filho de Deus e Ele é Senhor, você está chamando Deus de mentiroso. Porque Jesus deixou claro que Ele veio para cumprir a vontade do Pai que o enviou. E você está chamando o Espírito Santo de mentiroso, porque o Espírito Santo veio para dar testemunho de que Jesus é o Filho de Deus. Então, quando Jesus fala para os fariseus, né, que rejeitavam a sua divindade, que o rejeitavam como Filho de Deus, a Bíblia diz que o único pecado que não tem perdão é alguém morrer sem aceitar ou reconhecer Jesus como Filho de Deus. Agora, claro que Deus perdoa o meu pecado, mas as consequências do meu pecado eu enfrento. Então eu acredito que uma pessoa que passa por uma cirurgia de mudança de sexo, sem conhecer a Cristo, se converte a Deus, né? Aceita o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador, essa pessoa tem seu pecado perdoado. Agora, vai enfrentar as consequências disso. A gente fala, mas vamos pegar aqui um drogado. Você pega uma pessoa que mexeu com droga durante muitos anos. Jesus vai, liberta, transforma, cura aquela pessoa. Ok, mas a droga vai deixar uma consequência, uma sequela no corpo dela, né? Então eu acredito que uma pessoa que passa por uma situação dessa, ela, por exemplo, ela pode correr o risco de terminar a vida dela solteira.
A não ser que ela encontre outra pessoa, nesse caso é uma mulher. Uma mulher. Vai encontrar um homem que vai gostar dela, vai se apaixonar por ela da forma que ela está. É possível? Claro. Mas eu volto a dizer, o único pecado que não tem perdão é a blasfêmia contra o Espírito Santo. É a pessoa que rejeita Cristo como Senhor e Salvador, como Filho de Deus. E a palavra diz que aquele que rejeita a verdade, Deus permite que o espírito do erro e da mentira opere na mente e no coração dessa pessoa. E para concluir, né, a resposta, pastor Chá, dentro da Bíblia, do seu conhecimento, Atos 17:30, né, o tempo da ignorância, né? Fez, não conhecia, não entendia nada, né? Então, ou seja, o tempo da ignorância não leva em consideração. Então, ou seja, a misericórdia e a graça aí, né, pastor Charles? E o amor de Deus cobre uma multidão de pecados. Eu acho que nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas classificam um pecado como um pecadão e um pecadinho. Pecado é pecado. Diante de Deus, se eu roubo R$5, se eu mato o meu irmão porque eu não tenho controle sobre a língua, né? Se traio a minha esposa cometendo um adultério, tudo é pecado. Não existe pecado maior, pecado menor. Só que nós estamos vivendo hoje uma banalização da graça, que as pessoas são capazes de dar a mão, fazer a oração do Pai Nosso para roubar o outro. Que ponto que nós chegamos? Né? Você achar que você pode prejudicar alguém e orar pedindo a bênção de Deus. Imagina um traficante orando, pedindo a Deus para abençoar os seus negócios, sendo que a droga está estragando a vida de tantas pessoas. Basta você conhecer um pai, uma mãe que tem um filho drogado, vai na casa deles, vai compartilhar as experiências que esses pais têm. A gente está vivendo um tempo aí que tem gente que defende a legalização das drogas. Se você tiver algum drogado na sua família, em sã consciência, você nunca pediria isso, né? A gente tem que aprender a se colocar no lugar do outro. Eu acho que a gente tem uma dificuldade. O lugar mais difícil para a gente se colocar é o lugar do outro. É fácil falar, né, quando você não vive essa experiência dentro de casa. Então, o amor de Deus, ele cobre uma multidão de pecados. Paulo escrevendo, né, aos Filipenses, ele fala que a cédula que havia contra nós, Cristo cravou na cruz do Calvário. Então, há perdão para os nossos pecados, seja o pecado que for que a gente tiver cometido. O único pecado que, como já disse, não tem perdão é alguém rejeitar Cristo como Senhor e Salvador. A Bíblia é muito clara que aqueles que forem lançados no inferno, porque o inferno existe, Jesus passou a maior parte do ministério dele falando sobre o inferno, né? Por que eu vou parar no inferno? Por causa dos meus pecados? Não, porque você rejeitou o amor e o perdão que há em Cristo Jesus. Estão tentando aí criar um mundo melhor sem Cristo. Seria a mesma coisa que eu tentar sobreviver ou viver sendo feliz sem a presença de Deus e o favor de Deus. Impossível, né? É como se fosse um mundo cristianizado sem Cristo. Isso não tem condições de acontecer. As pessoas acreditam que determinadas formas de governo poderiam trazer a paz que todo mundo deseja. A Bíblia diz que paz a gente só encontra em Jesus Cristo. Ele é o príncipe da paz. Pastor Charles, interessante essa pergunta. Nós vamos até abrir um pouco o entendimento das pessoas. Essa pergunta ela veio dos Estados Unidos para mim. Essa pessoa está lá. Lembrando ao nosso público que ela não conhecia. Certo? Não conhecia, a misericórdia alcançou e cumpriu. Agora, também isso não abre isso não abre para a pessoa fazer e pensar. Agora, vamos lá. Se a pessoa conhece Cristo, já aceitou Cristo, ela não pode fazer um ato desse e pensar que a misericórdia vai alcançar ela. Sim, pastor Charles? Estende para esse povo aí abençoado aí. Pode ficar à vontade. Qual ato? Se a pessoa já conheceu Cristo, já é um cristão, e resolve fazer essa cirurgia, virar aquilo que ela não é, a misericórdia alcança essa pessoa também naquele grande dia? Aí eu vou deixar Hebreus capítulo 10, verso 26, que diz assim: se pecarmos voluntariamente, então aí é alguém que está cometendo pecado tendo conhecimento da verdade. Porque se pecarmos voluntariamente, depois de termos recebido o conhecimento da verdade, já não resta mais sacrifício nenhum pelos nossos pecados. Tá?
mas uma expectação horrível de juízo e ardor de fogo que há de devorar os adversários. Então a palavra de Deus responde: uma coisa é quando eu cometo um pecado sem o conhecimento da verdade de Deus. Outra é quando eu peco voluntariamente. Eu sei que roubar é errado, mas ainda assim eu escolho roubar. Eu sei que prostituir é errado aos olhos de Deus, mas eu insisto em prostituir, né? Sabendo que isso não agrada a Deus. Vamos falar de fé. Uma coisa que eu acho assim interessante. Fé, ela tem que produzir frutos. A Bíblia fala isso o tempo todo, né? E quando eu falo de produzir frutos, o que são os frutos? Obras que agradam a Deus. Se eu conheci a Cristo, a Bíblia diz que eu participo do novo nascimento, eu sou nova criatura. Isto significa que a minha maneira de sentir, pensar e agir agora não estão mais baseadas naquilo que eu aprendi fora da presença de Deus, não valem as regras da minha família ou da minha cultura. Então, eu vou ter que pensar, sentir e agir de que maneira? Baseado naquilo que está escrito na palavra de Deus. Então, um cristão, ele erra, erramos, a Bíblia diz que aquele que diz que não peca é mentiroso, mas aí eu considero o pecado que é acidente de percurso, né? São coisas que não são premeditadas. Agora, se a pessoa diz que conhece a Cristo, mas não tem frutos, não tem obras que agradem a Deus, tem alguma coisa errada nesse processo de conversão. Então, para mim, uma pessoa como essa, né, um cristão que decide ir contra aquilo que está escrito na palavra de Deus, consciente, ele já tem esse conhecimento. Hebreus 10, 26 e 27 responde essa pergunta. Só resta o juízo de Deus sobre essas pessoas. Paulo, quando ele escreve à igreja de Tessalônica, ele diz que quando Cristo voltar, o castigo de Deus vai se direcionar para dois tipos de pessoas: os que não conhecem a Deus e os que conhecem e não obedecem. Por que a Bíblia diz que Deus vai trazer castigo e juízo sobre aqueles que não conhecem a Deus? Porque conhecer a Deus é uma questão também de decisão própria. Nós estamos aqui, vou pegar a gente como exemplo. Pastor já nasceu sabendo sobre futebol? Aprendeu a gostar de futebol e, por gostar de futebol, acompanha o campeonato. Tem um time, tem um porquê porque você gosta daquele time, você acompanha. Ninguém nasce torcendo para clube nenhum, isso é ensinado. Alguém vai lá aprender isso, né? A gente tem uma profissão, por exemplo, eu me graduei em engenharia florestal, eu sou engenheiro florestal, mas eu não nasci engenheiro florestal, eu tive que estudar numa universidade para aprender sobre engenharia florestal. Então, as pessoas gastam a vida inteira procurando conhecer várias coisas, mas desperdiçam o tempo que tem aqui para conhecer a Deus. Então, a palavra do apóstolo Paulo é que quando Cristo voltar, e isso, gente, é tão certo como ele veio. A Bíblia diz que Jesus nasceria, ele nasceu. A Bíblia diz que ele teria que morrer pelos nossos pecados, ele morreu. A Bíblia diz que ele tinha que ressuscitar para abrir um novo e vivo caminho, ele ressuscitou. A mesma Bíblia diz que Jesus voltará, né? Se ele é salvador, ele vem me salvar de quê? Existe um castigo eterno que está a caminho. Só que antes desse castigo chegar, Deus oferece salvação através de Jesus Cristo. Então, conhecer a Deus também tem que ser uma necessidade e uma busca individual e pessoal, né? Já aprendemos sobre muitas coisas. Por que não aprender quem é Deus através da sua palavra? Ficou aí olha a resposta. Observa que esse programa ele tem esse zelo, é dentro da palavra. Então, você que fez, não conhecia, a misericórdia te cobre, a graça. Agora, você que já conhece, não faça, que aí o juiz vai vir sobre você. Então, busque a palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a sua vida, a sua família. Nós vamos para um breve intervalo, voltamos já. Não saia daí. Se você quer se refrescar com um delicioso picolé e sorvete, venha experimentar os produtos da Nutrisuco Picolés. Tudo feito com a mais qualidade e um sabor inconfundível. Experimente também nosso delicioso sorvete. Adquira nossos produtos em nossos carrinhos por toda a cidade e em vários estabelecimentos parceiros. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 801, Centro.
Com mais de 55 anos de tradição atuando em Valadares e região, a EOC Móveis tem móveis de qualidade e preço baixo para mobiliar sua casa. Aqui você encontra tudo o que precisa para sua sala, quarto e cozinha. Você ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros no cartão ou em até 24 vezes no carnê. A entrega e a montagem é por nossa conta. EOC Móveis, Rua Marechal Floriano, 1210 Centro. Telefone 3221-7772. WhatsApp 98730-3693. Se você está procurando medicamentos com preços populares, a Drogaria Popular de Minas é a sua opção. Nossa loja tem as mais variadas marcas de medicamentos e cosméticos. Contamos também com farmácia popular. Nosso teleentrega é o 3221-1988. Estamos localizados na rua Luiz Gonçalves Lessa, 1510, bairro Jardim IP, Governador Valadares. Big Mercado das Rações, uma loja completa para o seu cãozinho de estimação. Rações para todas as espécies: cães, gatos, pássaros, roedores e peixes. Trabalhando com medicamentos, produtos de limpeza e acessórios. E ainda cobrindo qualquer oferta das rações Quatri. Big Mercado das Rações, Rua Bárbara Eleodora, 1172B, Centro, Governador Valadares. Teleração 3221-7580 e o WhatsApp 98850-5756. Se você está procurando por decoração para casamentos ou eventos, conte com a Buffet C&A e Festas e Eventos. Contamos com serviços de decoração, bolos, buffets. Solicite-nos um orçamento. Estamos atendendo pelo telefone 988-46-5388. Estamos localizados na rua Caio Martins, número 54, Centro, Governador Valadares. Alô, galera de Governador Valadares, dia 26 do 11, olha lá, a feijoada do Dick Bessa chegando às 19 horas no Minas Clube. Espero todo mundo lá, dia 26 do 11, às 19 horas. A feijoada mais esperada de Governador Valadares. Dick Bessa, eu vou! Dick Bessa, então vem! Dick Bessa, eu vou! Você vem! As novinhas dançando o carnaval em cima do paredão. A Marcenaria GV Planejados desenvolve imóveis de acordo com sua necessidade. Praticidade e design moderno que facilita seu dia a dia, além de durabilidade. Sua casa recebe qualidade e conforto. Nosso telefone é o 98899-6507. Solicite-nos uma visita. Marcenaria GV Planejados. Você que não tem tempo, tem dificuldade de locomover da sua casa para a autoescola, você pode fazer a legislação online. Agora nós temos a legislação AJAT, você faz pelo celular ou pelo computador. Você faz a maior parte do processo de aplicação muito mais rápido. E você ainda pode pagar em até 21 vezes no boleto. Tenha o crédito aprovado e aproveite! Autoescola Atual, bairro de Lourdes e Santa Rita. Se o gás acabou, não se preocupe. Ligue para Heloísio Gás e Água Mineral. Telefone 991447374. A entrega é rápida. Heloísio Gás tem o melhor atendimento, qualidade e agilidade na entrega. Temos água mineral. Precisou, pediu, chegou. Venha para Heloísio Gás e Água Mineral.
Avenida Vereador Hamilton Teodoro Guimarães, número 482, Altinópolis. Voltemos para abençoar a sua vida. E eu quero enfatizar aqui essa pergunta que foi feita no primeiro bloco, foi lá dos Estados Unidos. Essa pessoa está lá. E esse programa ele tem alcançado pessoas fora, Framingham, Rayane, New Jersey. Tem um povo lá que está acompanhando esse programa pelo Facebook. Então, ou seja, Deus abençoe todos aí de Rayane, New Jersey, Framingham, Melrose. Esse povo abençoado também que está lá vivendo também na Irlanda, também Deus abençoe. E também em Portugal. Deus abençoe todos vocês, no nome de Jesus. Visite essas lojas, abençoa essas lojas e as lojas abençoam o programa no nome de Jesus. Pastor Charles, chegou uma pergunta aqui muito interessante. Pastor, eu moro junto há mais de 20 anos. Eu recebo um benefício que é 10 vezes mais do que o do meu marido. Se eu casar com ele, eu perco. O que eu faço, pastor? Olha, a Bíblia diz que sexo antes do casamento é fornicação. Sexo fora do casamento é adultério. Então, se a pessoa mora há 20 anos com a outra pessoa e ela não é casada, nem o sexo dela é abençoado por Deus. O que ela tem não é um casamento, né? Aí fica aquela pergunta, depois de 20 anos, ela está pensando no sustento financeiro dela, isso está vindo em primeiro lugar, ou a salvação dela? O que é mais importante? Porque, né, eu acho que a pessoa ela tem que pesar na balança. Ela que tem que avaliar, sabe? Vale a pena você colocar em risco a sua salvação para você ter uma estabilidade financeira num mundo que é temporário, que é provisório? Porque a Bíblia é muito clara. Apocalipse 21:8 tem uma listinha das pessoas que não vão entrar no reino dos céus. Os fornicários estão lá, os idólatras, né? O texto diz que os incrédulos, os abomináveis, os assassinos, os feiticeiros, todos os mentirosos, né? Esses não entrarão no reino dos céus. Jesus fez uma pergunta que essa vale não só para quem fez, né? Tá tentando tirar essa dúvida. Nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão tentando abrir ou alargar a porta que conduz ao céu. Jesus foi muito claro quando ele disse que a porta é estreita, que muitos vão tentar e não vão conseguir. Então, para entrar no céu, a gente tem que obedecer a palavra de Deus. Deus vai pegar leve comigo porque Ele entende a minha situação. Não, eu é que tenho que me ajustar ao padrão que Ele estabeleceu na palavra dEle. Então, eu não consigo entender como é que uma pessoa que tem conhecimento da verdade pode viver 20 anos com alguém sem assumir o matrimônio que a Bíblia diz que tem que ser venerado entre os cristãos, né? Porque isso aí é concubinato. Isso não é casamento. Então, o que está pesando nessa situação? A pessoa com quem ela vive há 20 anos é menos importante do que a renda que ela tem, né? Outra, a gente abre brecha no mundo espiritual. Como é que eu vou querer cobrar dos meus filhos uma vida correta diante de Deus quando eu, na qualidade de mãe, de pai, eu não obedeço a Deus? Né? A minha vida não serve como referência para aqueles que estão dentro da minha casa. Então, eu penso, né, de novo, o que ela tem não é um casamento. Então, ela está vivendo uma vida de intimidade sexual, inclusive, com alguém que não é marido. Jesus perguntou isso para a mulher samaritana, todo mundo conhece o texto, né? Só lá em João 4 e vai ver. Chama o teu marido. Ela falou, eu não tenho marido. Ele falou, certo, nem os 5 que vieram antes e nem o que você tem agora. Jesus mudou ao longo de 2000 anos? Se Jesus chegasse para essa pessoa e falasse com ela, chama o seu marido, que resposta que ela daria para Jesus? Se ela vive há 20 anos, não é casada com ele, então eu acho que a gente precisa entender que, olha, povo de Deus, a porta do céu continua estreita. Ou larga o saco de pecados ou não passa por ela. Pastor pode inventar o que ele quiser. Ele pode embelezar o templo, pode colocar orquestra, ele pode ter site, ele pode fazer uma campanha de mídia maravilhosa. Mas se tentar distorcer a palavra,
ele está se entregando ao engano. Né? No tempo do profeta Malaquias, no capítulo 2, o Senhor repreendeu os sacerdotes daquele tempo. Por quê? Porque eles estavam desvirtuando o que estava escrito. E a Bíblia diz que Deus faria com que o povo lançasse esterco sobre o rosto deles, né? Porque da boca deles tinha que vir a instrução correta. Então, não conheço essa pessoa que vive nos Estados Unidos, mas eu quero dizer para você que à luz da Bíblia, você está em pecado. Se você vive com esse homem há 20 anos e você não é casada com ele, você está vivendo uma relação que não é uma relação que a palavra diz que Deus abençoa, porque o casamento é um projeto de Deus. Então, eu aconselho que você busque muita presença de Deus, pese na balança se vale a pena, ou você ficar com a pessoa que você tem 20 anos que está com ela, né? Ficar no pecado, ou você consertar a sua vida, e te digo, faça isso rápido, porque Jesus já está voltando. Lembrando, o Machado chegou na raiz aí, hein? Os profetas que estão maquiando. O Machado chegou na raiz, não é só com o pastor Wando, não, com o pastor Chato também. Ele não enxuga gelo, não. A coisa estreita mesmo nesse programa. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. Rivacar, manutenção de veículo, troca de óleo, tudo que você precisa. Todas as lojas que você precisa, você encontra nesse programa. Aí, ó, Elci Móveis também. Quer comprar sua mesa, cama, tudo você põe no Elci Móveis. E se você quiser fazer também, tá sendo divulgado aí, GV Móveis Planejado. Nutrisuco Picolé também é uma benção. Mais de 200 carrinhos na cidade. Está precisando funcionar lá também. Luiz Gás, compra seu gás, sua água mineral. Dê preferência para essas lojas, porque essas lojas estão abençoando esse programa. E esse programa está abençoando você, tirando a sua dúvida, respondendo a sua pergunta. A Autoescola também atual. Deus abençoe todos aí da Autoescola atual, no nome de Jesus. Pastor Charles, é muito forte, né, as pessoas perguntando, questionando. Essas duas perguntas que foi feita, veio tudo de lá dos Estados Unidos, tanto a da cirurgia e essa também, que tem esse valor acima. Então, ou seja, esse programa está abrangindo muitas vidas. Então, muitas pessoas estão sendo libertas e está sendo transformado. E também, nós temos que pedir o quê? Orientar meus pastores para começar a trazer algo novo também nas ministrações, algo novo assim, relacionado àquilo que é errado, né, pastor Charles? Porque os dias são bem difíceis aí. Traga aí para esse povo aí, para esses pastores aí, uma pincelada aí também, pastor Charles. Fica à vontade. Eu acho assim, a Bíblia, ela é comparada à espada. Ela nunca foi comparada a um travesseiro. Se ela fosse comparada a um travesseiro, o papel da Bíblia era trazer conforto para quem escuta. Se a Bíblia é comparada a uma espada de 2 gumes, isso significa que o que a palavra de Deus faz? Ela me confronta. Então, o verdadeiro evangelho, o que ele vai fazer? Ele vai confrontar entre aquilo que eu acredito que é a verdade e a verdade de Deus. As pessoas costumam dizer que o cristianismo é uma religião. Eu não gosto. Quem classifica o cristianismo como religião é o IBGE e órgãos semelhantes. O cristianismo é contra a cultura. Cultura é a manifestação do pensamento de um povo. Geralmente a cultura está baseada em princípios e valores que vão nortear as nossas decisões. Então, quando alguém aceita a Cristo, o que vai acontecer? Né? Ela vai ser desprogramada. Para quê? Para que ela abandone as velhas práticas, a sua antiga maneira de viver e passe a viver de acordo com a vontade de Deus. Nós estamos falando de fé. A fé me faz agir de acordo com a vontade de Deus. Nós não temos tempo aqui, mas por isso que eu disse que o capítulo 11 de Hebreus é muito interessante. Você quer saber o que é a fé em Deus? Olhe os exemplos que estão em Hebreus 11. No século passado, na Alemanha, surgiu um movimento filosófico chamado Escola de Frankfurt. Isso começou em 1930. E essa escola, essa linha de pensamento, ela foi desenvolvida entre 1930 e 1968. Qual era a ideia da Escola de Frankfurt? Criar o tal do marxismo cultural. O que é isso? Pessoas que eram simpatizantes, né, ao comunismo, ao socialismo, perceberam que tentar tomar o poder pelas armas não deu certo. O século XX é uma prova disso. Então, qual era a nova estratégia agora? Tentar tomar o poder através da cultura. Qual que era o objetivo? Você destruir a cultura baseada em valores judaico-cristãos e criar uma nova cultura, né,
desprezando todos os valores e princípios cristãos. E aí, como é que eu conseguiria implantar essa nova cultura? Primeiro, dentro da sala de aula. Então, a gente transformaria a sala de aula da educação básica ao ensino superior em centros de doutrinação. Qual outro meio que eu conseguiria fazer isso? Através também da mídia, né? Através da televisão, através do cinema, através da literatura. Por quê? Mudando a cultura, você muda a forma das pessoas pensarem e votarem. Deixa para daqui a pouco, ele vai trazer mais aí, que tem uma pergunta dentro dessa visão aí. Não sai daí, nós voltamos já. Se você quer se refrescar com um delicioso picolé e sorvete, venha experimentar os produtos da Nutrisuco Picolés. Tudo feito com a mais qualidade e um sabor inconfundível. Experimente também nosso delicioso sorvete. Adquira nossos produtos em nossos carrinhos por toda a cidade e em vários estabelecimentos parceiros. Estamos localizados na rua Benjamin Constant, 801, Centro. Com mais de 55 anos de tradição atuando em Valadares e região, a Elci Móveis tem móveis de qualidade e preço baixo para mobiliar sua casa. Aqui você encontra tudo o que precisa para sua sala, quarto e cozinha. Você ainda pode pagar em até 10 vezes sem juros no cartão ou em até 24 vezes no carnê. A entrega e a montagem é por nossa conta. Elci Móveis, Rua Marechal Floriano, 1210 Centro. Telefone 3221 7772. WhatsApp 98730 3693. Se você está procurando medicamentos com preços populares, a Drogaria Popular de Minas é a sua opção. Nossa loja tem as mais variadas marcas de medicamentos e cosméticos. Contamos também com farmácia popular. Nosso teleentrega é o 3221-1988. Estamos localizados na rua Luiz Gonçalves Lessa, 1510, bairro Jardim IP, Governador Valadares. Big Mercado das Rações, uma loja completa para o seu cãozinho de estimação. Rações para todas as espécies: cães, gatos, pássaros, roedores e peixes. Trabalhando com medicamentos, produtos de limpeza e acessórios. E ainda cobrindo qualquer oferta das rações Quatri. Big Mercado das Rações, Rua Bárbara Eleodora, 1172B, Centro, Governador Valadares. Teleração 3221-7580 e o WhatsApp 98850-5756. Se você está procurando por decoração para casamentos ou eventos, conte com a buffet C&A e festas e eventos. Contamos com serviços de decoração, bolos, buffets. Solicite-nos um orçamento. Estamos atendendo pelo telefone 988-46-5388. Estamos localizados na rua Caio Martins, número 54, Centro, Governador Valadares. A Marcenaria GV Planejados desenvolve imóveis de acordo com sua necessidade. Praticidade e design moderno que facilita seu dia a dia, além de durabilidade. Sua casa recebe qualidade e conforto. Nosso telefone é o 98899-6507. Solicite-nos uma visita. Marcenaria GV Planejados. Você que não tem tempo, tem dificuldade de locomover da sua casa para a autoescola, você pode fazer a legislação online. Agora nós temos a legislação AIJAT, você faz pelo celular ou pelo computador. Você faz a maior parte do processo de aplicação muito mais rápido. E você ainda pode pagar em até 21 vezes no boleto. Tenha o crédito aprovado e aproveite! Autoescola Atual, bairro de Lourdes e Santa Rita.
Se o gás acabou, não se preocupe. Ligue para Heloísa Gás e Água Mineral. Telefone 991447374. A entrega é rápida. Heloísa Gás tem o melhor atendimento, qualidade e agilidade na entrega. Temos água mineral. Precisou, pediu, chegou. Venha para Heloísa Gás e Água Mineral. Avenida Vereador Hamilton Teodoro Guimarães, número 482, Altinópolis. Estamos aqui para terminar a linha de raciocínio do pastor Charles dentro de uma pergunta, e a resposta está na linha de raciocínio dele. Esse é qual o motivo, pastor Charles, né, entre todas as perguntas, ele está aqui hoje, nessa sexta-feira, porque ele viveu nessa área, tem muita firmeza no que ele vai responder agora para você. A pergunta é essa, pastor. Pastor, eu tenho 2 filhos, uma de 13 e um de 15. E a professora da menina quer ser homem, e a professora do menino quer ser mulher. Isso está bagunçando a cabeça dos meus filhos, pastor. O que é que eu faço? Pastor Charles, traga aí para a gente. Voltando àquela discussão, né? Tudo que está acontecendo agora foi arquitetado no século passado. Então, se eu preciso mudar a forma das pessoas pensarem, eu preciso mudar os valores. Então, o que a escola de Frankfurt fez, né? Vamos destruir a cultura judaico-cristã. Nós vamos substituir os valores cristãos por valores não cristãos. Isso inclui o quê? Ideologia de gênero. Isso foi levado para dentro do quê? Da sala de aula, do ensino fundamental até o ensino superior. Então, o que a gente está vendo aí, né? E nós, daqui para frente, eu creio que a gente vai ver isso com mais intensidade. Por quê? Porque Cristo está às portas. A palavra diz, né, que nós seríamos odiados e perseguidos por causa do amor a Jesus Cristo. Mateus 24 fala isso. Você pode perceber, eu tenho 36 anos que eu sirvo ao Senhor. Lá atrás, nós éramos perseguidos e rotulados? Sim, mas não de forma tão explícita quanto agora, né? As pessoas se sentem à vontade, por exemplo, de chamar Jesus Cristo de travesti. Mas ninguém chama Maomé de travesti. Ninguém chama Buda de travesti. Então, não é uma intolerância religiosa contra as outras religiões, é uma intolerância em relação ao cristianismo. Quem assistiu os X-Men, por exemplo, né, o Apocalipse, o mutante que aparece lá, ele diz que era conhecido por vários nomes. Um dos nomes que ele cita no filme é Jeová. As pessoas se sentem muito à vontade para banalizarem e confrontarem o cristianismo, né? A gente vê aí igrejas que são invadidas, depredadas. Alguém entra dentro de uma mesquita muçulmana para fazer isso? Não faz. Ninguém invade um templo budista para depredar ou destruir a imagem de Buda. Agora, se é uma igreja católica ou evangélica, ela vira alvo de perseguição. Nós já vimos manifestações onde mulheres enfiavam um crucifixo no órgão genital delas. Então, é essa turma que defende valores que não são cristãos, que foram infiltrados na área da educação e na grande mídia, nos ministérios de cultura de cada país, que estão introduzindo isso aos poucos. Então, eu acho que a escola, o papel da escola é transmitir conhecimento, não doutrinar, né? A família, ela tem esse papel. Se a pessoa amanhã ou depois ela acaba escolhendo, optando em ser, por exemplo, homossexual, isso tem que ser uma escolha da pessoa. Não ela ser doutrinada nesse sentido, né? A mesma turma que apoia a ideologia de gênero é a mesma que apoia o aborto. Um cristão vai ser a favorável do aborto? Nunca. O Salmo 139 deixa claro que Deus nos considera como pessoas no ato da fecundação. Não é após algumas semanas de gestação. O Salmo 139 fala isso. Quando nós ainda somos uma massa informe de células no ventre da nossa mãe, nós já somos considerados uma pessoa diante de Deus. É a mesma turma que faz apologia à liberação das drogas, né?
Então, o que nós temos que perceber João já falava, e a gente está vendo agora que o mundo está sob influência do maligno. Mas ainda que o mundo esteja sob influência do maligno, 1 João 5, 19 fala isso, nós fomos chamados para ser luz, Então eu acho que o cristão, ele sempre vai ser alguém perseguido, sempre vai ser alguém rejeitado, porque os valores de Deus não são os mesmos valores de um mundo caído, contaminado pelo pecado e dominado por uma cultura anticristã. Então, para quem está aí do outro lado, igreja, é tempo de nós nos posicionarmos. Outra, a fé não vai te livrar do sofrimento. A sua fé em Cristo pode custar a sua própria vida. Nós temos visto isso em países muçulmanos, em países que tomaram o sistema de governo comunista como sistema implantado, uma Coreia do Norte, uma China, Cuba, Então a gente tem que estar muito atento ao que está acontecendo, porque a gente está, na verdade, a história está seguindo o script de Deus. Tudo que está escrito na palavra em relação ao final dos tempos já está acontecendo. Então, a questão não é ser virgem, a questão é ter reserva de azeite, porque o noivo já está chegando. Fica aí essa pergunta, eu já quero pegar aí, esse gancho que o pastor Charles acabou de dizer. Você que é professor, você não é pago para doutrinar, é pago para ensinar. Não é isso, pastor Charles? E lembrando que aquele que se alia ao mal para divulgar o que é errado, vai trazer sobre si a ira do próprio Deus. Deus entregou Judá nas mãos de Nabucodonosor, mas deixou claro que ele era um instrumento da correção da parte de Deus sobre um povo rebelde, mas que o tempo dele também chegaria ao fim. Ficou aí essa pergunta, então você professor ou professora, que tem essa fraqueza, você é pago, foi te dado um cargo para você ensinar, não para você doutrinar os alunos ou as alunas a ser aquilo que você é. O machado chegou na raiz. Então, você é paga para ensinar, não para doutrinar. Um abismo não pode chamar outro abismo. Se você quer ser, não ensina quem não quer ser. Então você é paga para ensinar, não para doutrinar. Deus abençoe você, mãe. Então vamos estourando, por essa família, porque é uma filha e um filho que está aí vivendo um momento difícil aí, pastor? E outra coisa, nós precisamos entender que o poder de Deus é maior que qualquer tipo de oposição que a gente venha sofrer. Então, às vezes, é mais fácil eu querer tirar meu filho da escola, porque lá está se ensinando alguma coisa que é contrária à palavra de Deus, mas eu não faço um culto doméstico. Eu não dou testemunho dentro da minha casa. Porque se você fizer da sua casa um lugar onde Deus é honrado e a palavra de Deus ela é vivenciada, certamente o poder de Deus vai influenciar a mente dos seus filhos. E mesmo que a escola se esforce para tirá-lo da presença de Deus, ele não vai conseguir. Porque aquele que está em nós ainda é muito maior do que aquele que está no mundo. Deus abençoe todos vocês. Pastor Charles, é um prazer muito grande. Obrigado, meu querido. Obrigado pelo convite. Povo de Deus abençoado, empresários e empresárias, Deus abençoe todos vocês. E segunda-feira estamos aqui de volta para abençoar vocês no nome de Jesus. Deus abençoe todos. Em nome de Jesus.